Será que estamos ao vivo? Primeiro teste para depois avisar a nossa audiência. Vamos lá. Está valendo? Está valendo? Está valendo. Então calma aí, meu povo. Espera aí que o negócio está enroscado hoje aqui. Beleza? Cadê o outro aqui? Nossa, tá muito confuso esse aplicativo que nós instalamos aí, tá meio complicado. Algumas coisas não estão funcionando muito bem. Espera aí. Vamos avisar o pessoal da lista. Espera aí, traz pra cá, traz pra cá. Bom, nisso já perdemos mais de um minuto, né? Queridíssimos, queridíssimas, bem-vindos de volta ao canal MJG TV, bem-vindos de volta ao Absoluto Podcast, bem-vindos de volta a esse trabalho importantíssimo que a gente, nesse ponto, se leva a sério, né? Esse trabalho importantíssimo que a gente faz tentando levar para vocês o melhor e o pior também. Hoje vamos falar muito do pior. Você está vendo aí o título do vídeo? E é isso aí mesmo. Ó, primeiro lugar, estivemos fora nos últimos dias porque uma onda tenebrosa de calor se abateu sobre essa cidade, dificultando, e a gente também com muitos compromissos profissionais. Ainda bem, né? A gente não é do tipo que gosta de se encostar, então foi bom que nós tivéssemos muitos compromissos nos últimos dias, mas isso também nos dificultou, e somado ao calor absurdo, indecente, pornográfico que está acontecendo aqui, nós não gravamos nada. Esse é o primeiro conteúdo gravado nessa semana, mas eu já adianto para você que está aí me assistindo, que nós teremos uma grande movimentação de conteúdo novo, inédito, ao vivo, durante o feriado, né, de carnaval. Não vou fazer absolutamente nada, não marquei nada, até porque que feriado é esse, né? Enfim, então nós estaremos disponíveis aí para falar bastante asneira, para falar sobre bastante asneira também com todos vocês. Espero que estejam todos bem, com saúde, coração preparado, respiração em dia, porque é mais um daqueles programas absoluto, não tem jeito, né? Esse nome nos trouxe de volta uma porção de pensamentos, um estilo de produzir esse conteúdo, para mim que é um privilégio do tamanho do universo estar aqui, mas nós vamos falar sobre algumas coisas que ferem o sensível coraçãozinho dos idiotas, né? Porque esse é o país entre aspas, da indigência, meus caros. Indigência mental, indigência moral, indigência social. E os slides que nós preparamos, as telas que nós preparamos, vão levar para vocês muito desse entendimento. Eu quero, ainda bem que eu me lembrei, eu quero me desculpar, porque evidentemente, para que a gente pudesse ficar aqui um tempo com vocês, 1 hora, 2 horas, o tempo que a situação permitir, eu precisei ligar um mega blaster ventilador aqui, bem próximo de onde eu estou, bem próximo, inclusive, por consequência do nosso microfone. Então, se a interferência estiver muito grande, não é para estar.
mas se a interferência estiver muito grande, eu peço desculpas, mas era uma questão de escolha. Ou a gente colocava esse equipamento funcionando, ou então a gente não ia conseguir gravar aqui com vocês. Pode acontecer durante o programa de nós precisarmos fazer aí alguma interrupção. Temos uma bebida aqui para a gente se hidratar, mas pode ser que daqui a um tempo nós precisemos pegar mais lá. Então você já sabe, a gente deixa naquela tela de espera, mas vamos tocando o barco aí. Não adianta negar que este país, este povo, é um povo muito complicado, né? Aliás, a gente vai deixar para falar em outros programas do Absoluto Podcast, mas evidentemente está acontecendo um fenômeno. Eu que, na medida do possível, tenho procurado manter contato com os lojistas, os clientes que a gente costuma ter, um movimento totalmente esperado, porque a irracionalidade que se vive neste país nos leva a esse tipo de situação. Mas essa questão aí do preço cobrado, pedido pelos carros usados, inclusive usados velhos, inclusive Lepras, carros lamentáveis, evidentemente que tudo isso leva a um estado de coisas muito complicado. Então, uma bomba relógio, tudo nesse país é uma bomba relógio prestes a explodir. Então, no caso dos carros velhos, ou mesmo dos carros usados recém-tirados da concessionária. Sim, porque você sabe que o universo automotivo se divide entre carros novos, que são aqueles que estão no concessionário, com plástico no banco e etiqueta de geladeira em algum dos vidros. Esses carros são novos. A partir do momento que você comprou e você saiu do átrio, como já diria o Nelson, da concessionária, seu carro não é mais novo, seu carro é usado. Você quer chamar de seminovo, você quer criar um terminho sofisticado e delicado para tentar definir isso como uma coisa melhor, aí você me desculpe, é o problema de cada um. A gente não está aqui para enfeitar o pavão, para enganar tonto, muito que pelo contrário, tonto a gente briga e bloqueia para sair desse espaço o mais rapidamente possível. Defensores de marca, defensores de coisas que não têm o menor sentido, a gente quer que essa galera vá para casa do caralho, que suma daqui, que aliás o ideal era que nem aparecesse, mas já expliquei trocentas vezes e a gente vai falar também sobre questões envolvendo disputas youtubers versus YouTube, influencers do YouTube versus o YouTube, e muita gente acredita que tem santinho nessa história. Boa tarde para o meu amigo William, boa tarde. Através desse boa tarde para o William, eu abraço e cumprimento a todos aqueles que estão assistindo, que vão assistir. Obrigado pela audiência, é sempre um privilégio estar na companhia de vocês. Mas infelizmente nessa terra de Santa Cruz, de Vera Cruz e o Caramba 4, as coisas são muito complicadas, né? Pessoas que têm problemas. E aquilo que eu procuro trazer no YouTube, as razões que me levam a permanecer no YouTube até hoje, um dos primeiros aspectos que eu levo em conta é tentar não enfeitar demais o pavão, e que a minha argumentação para vocês, é claro que os meus assinantes, aqueles que são inscritos fiéis, eles sabem como que a gente procede e entendem com bastante tranquilidade o que nós falamos aqui. Mas você sabe que a coisa nem sempre é assim, então tem uma galerinha que não dá muito certo. E às vezes vê um vídeo com um título chamativo e acaba tentando. Então é muito engraçado a abordagem desse pessoal,
porque eles tentam aqueles argumentos que a gente já falou aqui trocentas mil vezes, e que para mim é uma coisa absolutamente inútil, e é divertido perceber que quando eles percebem que foram devidamente bloqueados e ao mesmo tempo as suas asneiras foram publicadas em caráter excepcional, eles acabam excluindo, né, para tentar não passar tanta vergonha. Eles excluem o que publicaram. Evidentemente a minha resposta vai junto, né, porque a resposta ela é vinculada à existência do conteúdo principal, e desaparecem para todo sempre do canal MJGTV, o que muito nos alegra, né? Porque esse tipo de pessoa, sinceramente, nem mesmo a audiência silenciosa me interessa. Eu já falei aqui trocentas mil vezes, a característica que é típica de quem me acompanha é ter a sua própria opinião, mas ter uma opinião inteligente, embasada. Mas quando a gente vem aqui e fala uma coisa em caráter didático, que qualquer pessoa de inteligência mediana consegue compreender, e o cara ainda quer rebater, aí, meu chapa, aí fica difícil. Então é uma indigência mental muito grande. A indigência moral, que se manifesta de todas as maneiras, essa coisa que eu adoro falar aqui, carros não pagos, carros só para rodar, carros que não tem nem documento, o chamado papel puxado, que essa manolada costuma dizer, carros para vagabundos, né, a bem da verdade, porque, sinceramente, é de uma ingenuidade atroz. O Nelson hoje orientou alguns termos mais sofisticados. É de uma ingenuidade atroz alguém acreditar que um camarada que não paga documento, olha, isso foi um trovão, bicho, mas quando chover vai dar merda, porque realmente o calor é indescritível, o calor que está fazendo aqui. Parece que ontem em São Paulo choveu, como até isso chega aqui com atraso, não é de duvidar que chova hoje. Eu só espero que não atrapalhe o nosso programa, que afinal de contas demorou tanto essa semana, a gente ainda não tinha gravado nada para vocês. Essa coisa, alguém acreditar que uma pessoa ela deixa um carro praticamente apodrecido, ela deixa um carro com pendências documentais enormes, e você botar na tua cabeça que o cara deve 10 conto de documento, mas o carro mecanicamente está excelente. Aliás, prepare mesmo o seu coração, porque é um chamamento que eu vou fazer no próximo slide, acredito que já é o próximo, e muita gente vai ficar boquiaberta. E a indigência social, que são pessoas que não têm onde cair vivas, já diria um amigo meu, são pessoas que não têm nada na vida. Se você pendurar essa pessoa de ponta cabeça, não cai a moeda, e ainda querem se fazer de gostosas, ainda se acham superiores em alguma coisa. É lamentável, por isso que eu falo, é lamentável quando você se dá conta do quanto esse país é um esgoto a céu aberto e o quanto grande parte da população desse país é uma coisa nojenta, é um negócio bizarro, é um negócio que nos provoca profundo asco. Muito bem. Esse programa deve gerar vários cortes e vários shorts. Pelo pouco que eu conheço da pauta que eu mesmo fiz, eu acredito que vai ter muita coisa. Então vamos lá, Absoluto Podcast número 10. Gente, é o seguinte, sei quem é essa figura aí, mas nós vamos... Exatamente, meu caro William. Nós vamos nas próximas semanas... Lembra do Projeto 500, que não deu certo? A gente fez uma pedida muito simples para o público, mas infelizmente grande parte do público, ou por problemas financeiros diversos, ou simplesmente por opção, acabou decidindo não aderir naquele momento ao sistema de conteúdo profissional por assinatura, e nós acabamos não fazendo o Projeto 500. E eu decidi, eu que estou às portas aí de me tornar um 4.3 V6, não estou bebendo tanto assim, já bebi muito mais,
equipamento agora está bastante regulado, estou bem econômico nessa parte. Verdade, ultimamente tenho sido bem tranquilo no que diz respeito à convivência com o etanol. Não etanol combustível, um outro tipo de etanol. Mas olha só, já faz um tempo que eu quero mostrar para a minha audiência. Eu entendo que 2022 é o momento de sermos ousados. 2022 é o momento de darmos a volta em muita coisa que está parada e que, evidentemente, que a pandemia prejudicou e que eu quero retomar com vocês o mais rapidamente possível. Então, nas entranhas do Brasil profundo, porque é assim, para você que não sabe, existe no Brasil uma grande quantidade de pessoas que vai lá, compra o seu carro 0 km, utiliza esse carro por um curto espaço de tempo, volta no concessionário, troca por outro 0 km e vai levando a vida. Existe uma perda financeira, você comprou um bem de consumo, existe uma perda financeira por causa da depreciação, é óbvio, a não ser este momento em específico, onde artificialmente e sem, para tanto, alterar o gap entre você levar o teu carro usado e você comprar, porque o que interessa é o gap. Você, para trocar o seu usado de 1 ano de chão por um 0, do jeito que você queria, você voltava 20, agora você volta 30, mesmo o teu usado tendo subido de preço na tabela, você não está ganhando porra nenhuma. Seus rendimentos melhoraram nesse meio tempo? Não, eu ganho a mesma coisa que eu ganhava o ano passado. Você não está melhorando nada, mas algumas pessoas querem se fazer iludir, problema delas. Então, nas entranhas do Brasil profundo, a gente vai... Qual é a proposta desse programa? Esse programa ele vai contrariar um pensamento meu que eu vou falar hoje pela primeira vez. Eu estou aqui há quase 7 anos e é a primeira vez que eu vou dar a minha opinião sobre o Big Brother Brasil. Você não perca. É uma opinião chocante, imperdível. Mas até contradizendo o que eu vou dizer... Na hora do Big Brother, é uma novela sem hora para terminar. É uma novela que tem o capítulo inicial. Quando será o capítulo final? Se tudo der certo diante da minha intenção, nós vamos longe com essa brincadeira. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar esse programa comprando um carro usado com vários paradigmas brazucas manjados. Problema de altíssima quilometragem, problema de ser, por exemplo, monofuel, várias coisas que agentalha a escória do Brasil, que infelizmente é uma boa parte, adora se basear para emitir os seus conceitos mirabolantes. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse carro, vamos levantar esse carro, vamos mostrar a experiência, os assinantes vão acompanhar tudo. A experiência, quanto que vai custar, quanto abaixo do valor. É um reality onde nós estaremos no centro da ação. Então nós vamos mostrar quanto que custa fazer a manutenção básica. E gradativamente vamos andar com esse carro, vamos ver como ele performa no dia a dia. Aí esse carro será colocado à venda, quais serão as agruras que se tem para conseguir vender o carro, mesmo ele já estando levantado. Enfim, vamos falar sobre muitas coisas, marcas aspiracionais, marcas generalistas, carros que são fáceis de vender, carros que são terrivelmente difíceis de vender. Vamos preparar uma verba para isso e é claro, é óbvio que você, tarde Nelsito, você que ainda não é assinante,
ou mesmo você que é assinante e quer colaborar ainda mais com este novo projeto, você fique sempre à vontade para fazer a sua colaboração nos canais habituais ou de qualquer outra maneira você nos procure. Então vamos fazer com que as pessoas compreendam um pouco melhor, saindo do nosso conforto, do carro completo, do carro cheio de recursos. Vamos meter a mão na massa e vamos falar, vamos demonstrar na prática um pouco do que é isso, dificuldades na negociação com esse povo, um povo ignorante, atrasado, inculto, safado, corrupto. Então as pessoas que anunciam o carro como ele sendo ano tal e na verdade ele é mais velho, a questão de voltar quilometragem, olha, vamos chafurdar na merda toda para você não ficar na dúvida sobre nada. Nas entranhas do Brasil profundo, eu até acredito que esse nome será aperfeiçoado, isso aí é o projeto piloto. Então você está vendo aí do lado esquerdo da minha foto é um Audi sucata, do lado direito é um Uno Vivace sucata. Vamos falar sobre leilões, vamos falar sobre os carros NP, vamos fazer de fato com que todos que acessam esse espaço compreendam, e repito, o assinante ele vai ter acesso a alguns bônus, alguns conteúdos extraordinários aí que nós vamos também preparar. Essa questão do carro batido, não batido, como que você escolhe um carro usado, um usadaço, um usadão, um usadinho para você utilizar no seu dia a dia, até onde você pode ir com isso, a revisão de entrega, todos os conceitos expostos, colocados na prática, esse desenvolvimento aí de uma cultura, de um orçamento mensal, um orçamento anual, questão tributária, vai ser legal. Então você prepara o teu coração aí que dentro de pouco tempo a gente vai começar a criar conteúdo. Como aqui existe a dificuldade que eu trabalho sozinho, nem todo dia dá tempo de gravar. A gente, às vezes, tem compromissos já logo cedo que tomam muito tempo. Então, pode acontecer que num cenário ou outro a gente não consiga gravar todos os dias, mas sempre que possível o papai vai mandar isso daí para vocês. Olha só. Esse cara é dose, cara. Mas é verdade. Nelsito tá rindo aí. Pessoas que perguntam assim, né? Como eu posso não causar danos ao motor? Como eu posso não estragar a pintura do meu carro? Sabe? Como que eu faço para o meu carro durar muito mais? Não usa o carro, bicho. Não usa o carro. Faz que nem o mocinho. Mocinho, agora não deu soluço. Faz que nem o mocinho. Coloca uma capa no carro. Chega no fim de semana, dá uma lustradinha nesse carro e seja feliz. E seja feliz. Deixa o teu carro para daqui uns anos você vender para o Reginaldo de Campinas, entende? Por uma fortuna. Que alguns estão achando, né? Lepras, repito. Essa onda com determinados carros mais antigões, ela começou já faz muito tempo. Pessoas vendendo sucata, carcaça de Opala, querendo uma grana. Carro de merda. Detonado. Se enxerga, caralho. Uma quilometragem absurda. Isso é carro de coleção onde? Esses aí
que já tiram o carro do concessionário no guincho e guardam lá e ficam passando pano, bem ou mal, para o propósito da coleção, eles estão fazendo certo. Eu acho ridículo. Carro, para mim, é feito para ser utilizado. É como eu falei, é centro de custo e ferramenta de trabalho, de alguma maneira. Mas quem pensa diferente e quer praticar o rentismo com o automóvel, é direito dos caras, eu não vou interferir. Mas uma resposta clássica, como eu faço para não causar danos ao motor? Qual combustível é menos danoso para o meu motor flex? Não põe nada não, drena esse combustível e deixa o carro parado, bonitinho, num cavalete, você só vai lá e passa pano. Eu não vou dizer que são pessoas, prestem bem atenção, os neófitos desse espaço. Eu não vou dizer que sejam pessoas malucas, por si só. Eu, honestamente, acho meio esquisito. Porque se você quer ter o carro para você fazer esse tipo de coisa, tem as miniaturas, etc e tal. Você vai ter ali o carro que não anda mesmo, né? É um show car miniatura. Agora, você vai lá, você, sem dúvida, inclusive nada é mais prejudicial para um automóvel do que a falta de uso, ressecamento. Tá aí o Nelsito, ressecamento das partes de borracha, as partes plásticas. Ar-condicionado com certeza vai dar BO. É por isso que eu falo, quem compra um carro de coleção precisa ter em mente que esse carro deve ser de coleção até o fim. Porque você já pagou uma nota no bem de consumo. E se você for tentar usar esse carro no dia a dia, sem brincadeira, eu não dou uma semana para a coisa estar em petição de miséria, porque é a lógica do processo. Ai, mas o fulano de tal é colecionador, ele liga o carro, não sei o quê. Gente, me perdoe, tá? Mas eu não tenho... Aí o Sandrão também chegando, já preparando a aquisição, porque teoricamente nem vai ser assunto do programa de hoje, acho que amanhã ou sábado, porque para quem chegou depois, como eu não marquei nada para esse carnaval brasileiro, eu provavelmente gravarei vídeos durante todo o feriado, né? Não vou ter disponibilidade de dar um rolê com ninguém, então provavelmente a gente vai ter possibilidade de gravar o final de semana inteiro. Só espero que essa merda desse calor dê um refresco. Então, não tem como. Não tem como. E eu já falei isso em algum programa que eu jamais vou lembrar qual é, porque a gente tem milhares de conteúdos aqui. A Fórmula 1 tá para voltar, mas apenas como exemplo, que é uma categoria do automobilismo onde supostamente se tem a tecnologia mais avançada durante muito tempo. Os carros de Fórmula 1, eles testavam tecnologias novas que depois vieram a ser utilizadas pelas montadoras nos carros de rua. E o motor de um Fórmula 1, porque assim, algumas coisas elas são impossíveis de uma pessoa normal conceber, né? Então, como que o cara quer andar forte, quer pisar fundo e quer que esse carro não quebre? É complicado o negócio, né? A relação obtusa, em algum momento, toda máquina, toda peça, todo componente mecânico chegará a um ponto de fadiga. Esse é o termo que se usa, né? Se você utiliza, ele independente, ele vai chegar num ponto por quilometragem, por tempo, onde ele precisará ser substituído. Então a falta de maturidade do Brazuca
em termos de automóvel, é uma coisa gritante. Eu sempre lembro dessa música quando alguém fala Voyage, eu me lembro dessa música Voyage, Voyage. Não quer causar danos no carro? Compra uma capa para esse carro, deixa ele lá quietinho. Uma vez por mês você dá partida no motor porque você está preservando alguma coisa. Deixa lá os pneus também de quando o carro foi vendido zero. Sinceramente, who cares? Gente, eu falei no primeiro slide, no editorial, no pequeno editorial que preparei para vocês hoje, do processo de indigência social do Brazuca. Eu, evidentemente, estou fazendo aqui... É um gênio, né? Magá deve militar hoje no mercado de carro porque é um gênio. Olha só. A indigência social que eu citei no início do programa de hoje. Quando eu quero abstrair da raiva que eu passo na minha vida, hoje em dia eu tenho algumas alternativas, né? O marketplace do Facebook, o site da OLX, o aplicativo da OLX, eu tenho TikTok e Kawaii, que você definitivamente chora de dar risada de certas coisas. É impressionante, né? Mas nós temos aí na tela, você amplia sua tela para você ver com clareza, o primeiro dos Idiotofobia Awards de hoje, a antiga berinjela de ouro, que é o Prêmio Pica. O Prêmio Pica está sendo entregue para um fudido que não tem onde cair vivo, que se acha foda. E eu vou ler... Olha o que o papai não faz por vocês. Eu vou ler tudo isso daí para depois comentar com vocês. Evidentemente, tendo o cuidado de não citar nomes nesse tipo, ainda mais o LX, nesse tipo de plataforma, para que fudido, morto de fome, não queira depois criar uma situação por conta de ter sido ofendidinho pelo influencer no canal MJG TV. Então ele está vendendo um carro 2009 de 165 mil quilômetros rodados. É muito? É pouco? Depende do carro, depende, as trocas de óleo, o cuidado, né, com os componentes, com os ruídos estranhos que de repente começam a brotar do cofre do motor. Tem carro que com 165 mil está novo, tem carro que com 165 mil ele teria que ir para a prensa. O meu tem 210, eu vou inclusive gravar qual é o estado atual do nosso veículo que tem 210 mil quilômetros rodados e é um jovem rapaz de 19 anos de idade. Mas o senhor sem nome, sem rosto, sem endereço, ele está vendendo esse carro, tem direção hidráulica, ar-condicionado, passagem por leilão pequena monta. Muita gente gosta de se perguntar e de me perguntar. Passagem por leilão baixa o preço do carro? Geralmente baixa o valor de revenda e baixa o valor que é pago pela seguradora em caso de um novo sinistro. Então tem carro que é sinistrado no documento. O Sandrão já se antecipou ao que eu vou comentar. O cara pode, num sinistro, receber 80%, 90% do valor da tabela FIP. Isso aí depende muito. Sempre é bom dar uma sondada. Eu quero comprar um carro que tem passagem por leilão, tem sinistro. Entenda o que e por quanto você está comprando.
Não há nenhum impedimento, mas normalmente se baixa o valor um pouco sim. Para-brisas tem um pequeno trincado, ou seja, o pequeno trincado tem que ser trocado esse para-brisa. Se for feito um seguro, que até pelo valor do carro, acredito que 99% não faça. Se for feito um seguro, o vistoriador, se for minimamente esperto, vai ver o problema e vai tomar nota desse apontamento na sua vistoria. Você já não vai poder acionar o seguro, querer dar desperto, pagar 100, 200 reais de franquia para trocar esse para-brisa. Então você já se fudeu aí. Tem alguns detalhes de funilaria que precisa ser feito. Aí a gente vai sempre cair naquela. Porque assim, na hora de botar o preço, o carro é seminovo. Na hora de abordar, de lidar com os problemas que esse carro tem, o carro, você quer carro zero, você vai na concessionária comprar. Você já não lidou com um idiota assim quando você tentou comprar um carro zero? Na hora de botar o preço, pô, esse carro tá super pouco rodado, mas tá com amassadão, tá com a porta, né, tá com as guarnições fodidas, tem uma série de coisas que precisa ser feita. Não, mas aí você quer um carro zero, vai no concessionário. É a indigência moral desse povo. Carro funciona perfeitamente. Já vi esse filme, já li, já vi, já ouvi centenas de vezes na vida. Carro funciona perfeitamente. Tabela 25, 132. Algumas pessoas, isso não é uma regra, tá? Algumas pessoas que gostam de colocar preço na mercadoria alheia gostam de falar que o carro sinistrado baixa aí por padrão 20, 30% do que seria um carro nas mesmas condições sem o sinistro. Então a gente estaria falando em 20 mil, ou 17.500. Né? Você tira 2.500 cada 10%, então você tira 5 mil ou você tira 7.500. Ele quer 14 mil. Quando o cara se sujeita a baixar o valor desse nível também, é porque ele não consegue comprador de jeito nenhum. São aqueles anúncios, exatamente, são aqueles anúncios que o cara vai baixando o valor, e eu contei a história de um cliente que nos procurou, afobadíssimo, era um carro que precisava de um trabalho inteligente para ser vendido numa boa. Era um carro que na época custava no referencial 20 mil. Tamanho foi o desespero dele que em 2, 3 dias esse carro foi vendido por 12. 12 ainda tendo que deduzir a minha parcela, porque eu não trabalho de graça, eu não sou a Madre Teresa de Calcuta. Então, se você gosta de fazer filantropia, legal, continua aí. Bacana, eu torço pelo seu sucesso. Comigo não trabalho desse jeito. Aí, gente, até aí é um anúncio normal que você já viu milhares, se não milhões, na internet, quando você procurou um carro para comprar, quando você queria vender o teu e você queria saber quantas pessoas estavam pedindo num carro daquele. Até esse ponto, o anúncio dele é normal, tá? Isso daí você vê sem brincadeira. Eu acho que numa OLX da vida, o que mais tem é anúncio de carro fudido de alguma forma. Mas aí, daí para baixo, eu vou tentar reduzir aqui o nosso ventilador, essa turbina que está aqui do lado. Daqui a pouco, se eu conseguir, aí a gente toca o vídeo e fica menos. Nem sei se está interferindo, talvez não para vocês, mas para mim incomoda bastante, a gente acaba tendo que falar um pouco mais alto. Daí para frente, começa uma coisa que você já viu muito na tua vida, que é a carteirada. Sabe a carteirada?
Sabe com quem você está falando? Pois é. Só que as ideias, já diria aquele compositor famoso, antigo, as ideias não correspondem aos fatos. O carro está fudido. Para ele se dignar a vender, tentar vender por 14 um carro que vale 25, o carro está podre, sem condições. Aí ele começa a mostrar todo o poderio que ele tem na sua vida. Só mostra o carro no meu condomínio fechado. Então ele construiu, ele é dono do condomínio inteiro. Eu adoro essa questão de falsa propriedade que o Brazuca tem. Eu tenho o lugar onde trabalho. Evidentemente, tenho a sala onde trabalho, que tem os móveis, a mesa, o telefone, os armários, tudo isso daí. Não são meus armários, não é a minha mesa. É a mesa onde trabalho. Puta, esse Marcelo é chato pra caralho. Não vi novidade nenhuma. Não tomei nenhum alucinógeno para falar isso. Então, quando você mora num condomínio, e grande merda, porque o lixo de lugar onde eu moro, por essa linha de raciocínio, é um condomínio fechado, você está com medo o quê? De alguém roubar esse lixo, de te sequestrar? Todo mundo sabe que você é um fudido. Está desenhado aí que você é um fudido. Está desenhado que você é um fudido. Chegando aqui para entrar no condomínio, você vai ter que se cadastrar na portaria com documento original com foto. E aí? Falem alguma coisa. E aí? É brincadeira? Então, isso é Brasil. Isso é Brasil. Aí você às vezes está procurando um carro X para comprar para um cliente, aparece um anúncio lá que de alguma maneira pode ser que te atenda. Aí na hora que você começa a discutir o preço do carro com esse atual proprietário, a pessoa fala assim, tá, mas eu não posso baixar de tanto porque eu paguei tanto. Passa pela sua cabeça que isso é um bem de consumo? Acho que não. Vamos lá, Sandrão. O Minto dizendo que se passaram 3 anos e 1 mês sem corrupção. Então, para algumas pessoas, você veja bem, eu vou falar sobre esse cara num dos próximos podcasts aqui, porque tem que ser falado. É um mentiroso de marca maior, como mentirosos de marca maior são mais de 99% dos políticos brasileiros. Os que não são mentirosos contumazes, a sua grande maioria, hoje em dia não tem nem mandato, né? Porque você falar a verdade... Você já pensou eu, político? Eu não ganho nem para síndico, cara. Olha a quantidade de acessos que tem o canal. E você que está me assistindo, você já deixou o seu like? Dê o seu like, comenta, compartilha com pessoas inteligentes, por favor. Por favor, isso aqui é um círculo fechado. Eu pretendo sempre receber pessoas inteligentes e capazes de ter um diálogo em alto nível. E isso se estende à minha vida pessoal, que defensores de Minto, etc. e tal, eu já botei para correr só das férias de dezembro para cá, eu já mandei 2 amigos das antigas pra puta que eu pariu. Não tem mais acesso a nada, nem telefone, nem rede social nenhuma minha, porque são pessoas que não têm a menor possibilidade de se estabelecer um diálogo saudável. Então, gente, que tal aí o rapaz? Vendendo um pedaço de lixo. Eu iria com esse carro no ferro velho e venderia por quilo. Iria numa sucata, num centro de desmontagem, Sandro.
Você falou sucata, mano. Centro de desmontagem veicular. E entregaria essa fera pros caras lá. Então, isso é o Brazuca. Para você que ainda não viu outros vídeos meus, esse é o povo de merda que existe aos montes neste país. O cara está na bosta, mas ele ainda se acha no direito. Você tenta imaginar o condomínio do rapaz. Ele ainda se acha no direito de se vangloriar por conta disso. Percebe o quão pequeno, mesmo que ele estivesse vendendo um carro de 300 mil queroses, a questão não é o valor, a questão é a abordagem. Quer dizer, primeiro de tudo, quando a gente faz curso de vendas, eu sempre falo que primeiro você compra, no bom sentido da palavra, a outra pessoa, para depois você comprar o produto ou serviço que ela está vendendo. Normalmente é assim. Um cara que já faz um anúncio colocando esse tipo de merda é porque tá a fim de continuar com essa bicheira muito mais tempo. Girando o slide. Olha, este é um momento, eu vou até cronometrar porque eu não quero me demorar, porque eu quero fazer desse o primeiro corte do vídeo de hoje. Big Brother Brasil, como é que é o outro aí? A Fazenda, Power Couple e o Masterchef. São alguns dos realities mais exitosos, mais bem-sucedidos do Brasil. E você vai perguntar o que eu acho do Big Brother Brasil. Você vai pensar assim, você fez filosofia, então você vai tecer uma porção de comentários sociológicos sobre BBB. Que cidade linda, eu não consigo deixar de admirar. Puta que eu pariu. E você tá aí, você vai descer a lenha no programa, porque não sei o quê, porque a Globo. Caras, aí que vocês se enganam. Eu não tenho nada para falar sobre o Big Brother, exceto uma coisa. Eu acho... parece que sim, é um negócio de casais, é uma merda aí. Eu não assisto a esse tipo de conteúdo de entretenimento na televisão por alguns motivos. Entre eles, que o pouco tempo que me sobra para assistir televisão quase sempre é acompanhando algum tipo de esporte que eu aprecio. Canais abertos, dificilmente a gente vai assistir. E eu acho que um grande... Pois é, Sandrão, um grande problema para mim é por que eu não assisto novela, por exemplo. Porque a novela exige um acompanhamento, principalmente nos primeiros capítulos, né? Se você perder a primeira semana de uma novela, dificilmente você vai entendê-la. E me falta tempo para isso. Veja que eu estou sendo estranhamente simpático com o público que tem até fã-clube dos caras. Mas esse tipo de programa, aí eu sou obrigado a concordar com quem fala que é para entreter tonto, eles são muito demorados. Parece que começa em janeiro, começa em janeiro e vai terminar em abril ou coisa parecida. É muito demorado, cara, é muito chato você ficar assistindo essa merda direto, ficar acompanhando, pagando pay-per-view. Você veja bem como esse mundo... Não por acaso nós somos a sociedade... Marcelo, Nelson daqui a pouco... mas o Big Brother tem no mundo inteiro, verdade, mas num país de fudidos, igual o cidadão do condomínio aí, nego paga. Aliás, outra coisa também que não me leve a mal, quem assiste, quem gosta, não é uma crítica à pessoa de ninguém, tanto que eu não vou chamar de idiota. Mas eu, por exemplo, eu acho estranho você ficar pagando pay-per-view para ver barbudo
se atracando num tatame. É direito seu, você faz do teu dinheiro o que você quiser. Mas esse tipo de imagem não é entretenimento para mim. E as mulheres, habitualmente, que participam dessas lutas, também não compõem o grupo estético que me apeteceria. Se fosse um padrão banheira do finado Glu-Glu ou coisa parecida, aí a conversa pode ser diferente. Uma luta no gel, né, de umas parrudonas lá. De repente, agora, o tipo físico dessas senhoras não me apetece. Então é direito. Ah, mas eu pago o pay-per-view, eu acho que o Big Brother é uma experiência sociológica, antropológica. Eu não tenho tempo e nem paciência para ficar acompanhando 3 meses uns caras confinados para ver o que acontece. Se durasse 1 semana ou 2, se fosse um negócio objetivo, se fosse ao ar já pronto, eu até poderia pensar 1 hora por dia, 15 dias, eu até poderia me dignar a isso. Agora, 3 meses, sinto muito, mas isso não é minha praia, não. Exato, exato. O cachorro cagando e interessado na sucata do rapaz. Então acho que eu decepcionei muita gente. Eu não vou ficar aqui falando que é um programa de merda, porque eu acho que para que eu fale com elementos, eu precisava ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. Não tenho o conhecimento porque eu sou intelectualoide? Não. Eu não tenho porque eu não tenho tempo para isso, e o pouco tempo que me resta, eu prefiro estar aqui fazendo outra atividade com a companheira, ou então assistindo um esporte, alguma coisa que eu ganho muito mais. Então é nesse... Estamos voltando. Globolixo derrubou a live, Nelsito. Falei mal aí dos caras, os caras derrubaram a live. Na verdade, não é nem isso. Se a chuva que está armando aqui, não sei se está chovendo para outro lado. Por isso até que eu falei no início do programa, nós podemos ter problemas hoje por causa da chuva. Brincadeira? Mas assim, é o que eu posso falar sobre os realities. Sinto muito. Idiotofobia Awards, segundo prêmio de hoje. Isso aí você já viu muito. Você já viu, se você é um cracudo de carro que nem a gente, você vê isso todo dia quando você procura um anúncio de carro na internet. Que é o carro que está sendo vendido com mínimas avarias. Mínimas avarias. O carro está excelente. Aí o cara começa a desdobrar o assunto no texto e você pode ter certeza que ele não explorou todos os problemas gravíssimos e de atenção imediata que o carro exige, mas o anúncio se torna uma verdadeira piada. Isso aí, deixa eu ver, esse não tem. Eu adoro você que está me assistindo. Toda vez, eu acho que eu saí da... Eu sou um idiota, né? Eu acho que eu saí da... Toda vez que você ler um anúncio de um carro e nesse anúncio está dizendo assim, o ar não está gelando, precisa de uma carga de gás, meu amigo, você entendeu essa merda toda errada, cara, toda errada. Não existe essa de o carro só tem um problema de carga de gás. Tem que ser muito simplório para acreditar numa coisa dessa. E esse amiguinho aí, de outro anúncio da OLX, ele segue a mesma linha de raciocínio. É um carro que tem multa, é um carro que... Juro que eu nem lembro que carro que é. Carro 2.0 a gás e gasolina, tudo em dia, só passar para o nome.
Sempre a falta do R, que é própria, né? Acho que ele queria dizer um Passat, né? Então, um passar para o nome. Aí agora começa. E você vai entender o crescendo, a comédia que é isso, se você parar para pensar. Única coisa que tem é funilaria para fazer. E câmbio que quebrou esses dias. E o para-choque que bateram, mas não afetou em nada. Só caiu um pouco a lateral. Fora isso, tá ótimo. Carro completo, vidro, trava, ar-condicionado. Então esse é o prêmio Clima Tenso. É só passar a bucha para frente. Partir pro abraço. Aí você já vai com o guincho, porque o carro tá com o câmbio quebrado. É um carro que foi utilizado no gás, sem comentários. Ah, mas aqui no Rio de Janeiro, aqui não é o Rio de Janeiro. Aqui, como eu falo, nós temos uma cidade com um único, e você acredita que isso não mudou? Tem um único posto de abastecimento, o dono desse posto já morreu. E ele continua sendo o único que fornece GNV para os baurulinos. Mas entrando no assunto documento, aí você tem aqueles casos também. O cara conhece o dono, ou o cara não conhece o dono, ou esse documento está assinado, é preciso fazer uma dupla transferência. É um pavor, é a indigência moral e social elevada à enésima potência. Que barbaridade. O programa de hoje tá tenso, hein, Nelsito? Mãe do céu. Eu não poderia deixar de comentar. Você vê que o primeiro, depois daquele caso do ADG da Hightorque, eu gosto de deixar passar uns dias. Mas que coceira no nariz. Eu gosto de deixar passar uns dias. Olha, se eu cheirasse, eu estava morto. Porque, assim, são assuntos estapafúrdios, gente. São coisas que não tem o menor sentido, né? Então, nós tivemos o episódio de um sujeito... Eu não vou dar mais ibope para esse filho da puta, que atende pelo cognome de uma marca de bicicleta, falou todo tipo de merda num podcast. Isso gerou uma proporção e uma repercussão fodida. Aí eles tiveram que fazer a ceninha de dizer que ele estava sendo mandado embora. Tá o cacete, mas não é problema meu. Mas olha como nesse país, e muita gente se revolta. Eu falo para você que produz conteúdo relevante, é você que está no lugar errado, não são eles. Nós estamos fazendo aqui uma live para menos de 10 pessoas simultaneamente. Se um cara desse grava um vídeo peidando no YouTube, é a idiocracia. Assistam aquele filme. Durante 30 segundos, esse vídeo vai ter 10 milhões de acessos. É você, sou eu que estou no lugar errado. E aí, o que ele fez? Ele sofreu algumas sanções e, espertalhão, marotão, garoto da praia, o que ele quis fazer? Logo em seguida, ele teve a brilhante ideia. Os caras me tesouraram lá, mano. Eu vou criar outro canal e tá tudo certo. Aí a plataforma de pessoas idôneas, onde você não pode falar assuntos polêmicos, senão você é desmonetizado. Você vem aqui, você orienta as pessoas para ativar essa merda desse sininho de bosta aí. E muitas pessoas que ativaram esse sininho, semana passada, teve um dia que eu publiquei muitos cortes. Acho que uns 10.
E vários desses cortes não eram disponibilizados para quem segue, para quem é inscrito e segue todas as notificações, não receberam. Aí teve um conhecido meu que brincou esses dias, porque o dólar nesse exato momento, deixa eu ver ao vivo quanto que está o dólar nesse momento. Já subiu para 5,12. No começo do pregão estava 5 cravado. Aí ele falou, você viu que a monetização subiu? É aquilo que a gente fala. O YouTube ele faz a indexação dos valores em dólar e o dólar estava 5 conto. Automaticamente, o valor que você tem do mês, ele muda. Mas também, por exemplo, os meses que você roeu o osso, quando você não recebe mensalmente, que óbvio que é o meu caso, pelo fluxo de acesso que eu tenho hoje. Quando você não recebe mensalmente. O mês passado a gente conseguiu tantos dólares a quase R$6 o dólar. Aí agora, vamos supor que hoje fosse o dia de eu receber o valor, eu ia receber na base de R$5. É uma piada. O YouTube é uma piada. E essas ideias aí, isso nunca foi mostrado às claras para ninguém. Os caras mordem pesado o conteúdo que você faz. Ah, mas por que você continua no YouTube? 2 motivos. Primeiro lugar, que não tem, infelizmente, não existe um rival à altura, onde a gente possa levar o nosso conteúdo e toda a nossa audiência. Se existisse, nós já não estaríamos aqui há muito tempo. Tá certo? E segundo lugar, que na mesma linha de raciocínio, isso aqui serve como vitrine para o meu trabalho. Porque é tudo que eu posso querer. Então a minha visão não é a de que eu estou fazendo as coisas e estou ganhando uma merreca. Eu estou divulgando o meu trabalho e os meus assinantes são a prova de que isso funciona e ainda ganho uma esmola dos californianos. Você entendeu? É diferente a filosofia de trabalho. É por isso que eu estou sempre dizendo, a gente não está aqui para debater por causa de clique, por causa de nada disso. Porque se fosse para fazer isso, eu faria tudo ao contrário. A gente está aqui porque infelizmente não tem outro melhor e porque para mim isso funciona sim como vitrine. Eu consigo encontrar aqui um número grande de pessoas que pensam, que compreendem o mercado brasileiro da maneira que de fato ele é, e não da maneira como montadoras, governo e publicitários querem que a gente entenda. O cara é um tremendo de um otário, é um tremendo de um vacilão, e o YouTube não é digno, hoje eu estou blasé ao extremo, né? O YouTube não é digno que você tome partido em favor dele. Então, na briga entre o YouTube e o Calói, se é que você me entende, eu faço a minha pipoca e acompanho tranquilamente aqui do meu sofá. Tô cagando e andando para ambas as partes, tá? Essa é a realidade. Parceiro, produtor de conteúdo, aqui ó, não vem que não tem não. Para alegria de Sandro Reiser, o Idiotofobia Awards de volta com o prêmio Quidditch Grace. Essa turminha que é nojenta, é bizarra, é louca, como eu já falei, pessoas ignorantes, um perfil, grande parte nunca teve um carro na vida, não sabe o que é um carro, então acredita que o Quid é um carro excelente. É um vídeo no glorioso, só que não kawaii,
onde um cidadão lá em Ribeirão Preto, alô Ribeirão, um abraço, em breve estaremos de volta. Esse Kwid quebra aquele problema da caixa de direção. O cara tá numa alça de acesso de uma rodovia e ele mostra o carro quebrado, o volante totalmente solto, quebrado. Aí, não fale mal, não aceito que fale mal do meu Kwid. Você fala mal do Kwid porque você não tem 70 conto para jogar pela janela e levar um outsider para casa. Isso é uma meia verdade. O dia que eu precisar de um outsider, de um Kwid outsider, de um Dacia Kwid outsider para chamar de carro zero, você pode ter certeza que só vou comprar sucata velha. Prefiro um Opala podre para reformar. Aí o que aconteceu? O Luiz Ferreira 990, ele se doeu. Tocou no coraçãozinho do Luiz Ferreira. Ele disse assim: para quem não entende, é ruim mesmo. Porque essa montadora, a Renault, é muito boa. No mínimo levou no mecânico irresponsável e aconteceu isso depois. Eu quero aproveitar fazer um comentário aqui. É muito importante. Porque a turma que quer estar sempre certa, politicamente corretos de merda, que não aguentam nenhum tipo de crítica, esse pessoal acha feio você ridicularizar quem entra. Esse sujeito é o tipo que eu falo, esse bate a trinca. Ele é um indigente mental, você vê que ele massa cinzenta nem me viu. Ele é um indigente moral, ele é um indigente social. Recapitulando coisas que eu digo aqui direto. Eu comprei um carro tal. Você não gosta do carro? Eu vou ficar do mesmo tamanho, eu não vou me ofender porque você não gosta. Você gosta, eu vou ficar do mesmo tamanho. Meu carro não vai consumir menos e não vai fazer um 0 a 100 melhor porque você acha ele da hora também. Então, esse tipo de debate reflete uma insuficiência de neurônios gravíssima. O cara, especificamente o vídeo em questão, o carro é novo. E o que tem a ver... Cara, às vezes me faltam argumentos. O que tem a ver um problema de construção, uma qualidade construtiva baixa, levar em mecânico? Você vê que eles procuram sempre uma justificativa. O que esse povo sonha é estar certo, não é a verdade dos fatos. Você entendeu? Aí até o outro sujeito aqui embaixo, o Rodrigo Cravo, ele fala, procurar um mecânico, o carro está soltando o volante, o carro novo, soltando o volante, o cara foi, atenção à pronúncia, irresponsável. Do que, fera? Em que planeta você vive, cara? E nesse Kawaii são ilimitadas, porque agora tem uma galera que faz vídeos moralistas no Kawaii. Então tá um mendigo na rua, passa um cara, dá risada, tira, como a gente diz em Santo André, tira com o mendigo. Aí depois vem um ricaço, vem um chefe de empresa, onde o cara ia fazer uma entrevista e fala, você não vai ser contratado. Olha, é grave o negócio, hein? Mas então, essa galera agora deu de debater assuntos desse tipo. Essa galera agora deu de discutir
sobre carro. Aí você tenta imaginar, e eu volto a dizer, 20 anos atrás, quando essa merda ainda era para poucos, o sujeito que escrevia tudo errado dessa maneira, e não é só o problema, não é ele escrever errado por si só, é que ele é um cuzão, ele é um otário, ele é um fã de marca que não sabe nem disfarçar, querendo, putinha de marca, querendo defender a Renault. Sem ter procuração para defender a Renault. Você vai falar o que de um cara desse, bicho? Fala para mim. Você vai falar o que de um cidadão desse? E ainda você vê que o que lhe falta em alfabetização lhe sobra em julgamento. Porque ele já julgou tudo aí, ó. No mínimo levou num mecânico irresponsável e aconteceu isso depois. Brasil. Certo? O próximo aqui. Gente, para a gente concluir, tá? É uma intenção, pode ser que a gente consiga, pode ser que não. Na próxima segunda-feira, live MJG número 91, aquela que seria dia 15, que não realizamos, no dia 28, a partir das 21 horas. Ainda vamos confirmar se vai ser possível realizar, seria muito bom reunir a nossa galera novamente. Conforme aí os dias forem passando, a gente já vai elucidando também essa questão. Quero agradecer a todos pelo carinho, pela presença. Como diz o Nelson, vivemos a Mentecaptolândia. É uma turma que não dá. Eu, provavelmente... Mas aí a live fica melhor ainda, né? Vamos ver se nós vamos fazer ou não, meu caro Nelsito. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela presença, pela audiência. Espero que tenham se divertido um pouco com essas loucuras, essas doideiras desse fim de mundo onde a gente vive. Eu não sou obrigado a ver isso sozinho, então trouxe aqui para vocês. Minha intenção é, a partir de sábado, gravar a groselha todo dia até a quarta-feira de cinzas. Grande abraço, obrigado e até a próxima. Fui!